Você viu? A cicatriz mais profunda do Batman estava ali, à vista de todos, no Snyderverso. E talvez ela seja a chave para tudo. E hoje, meus amigos, vamos desvendar um dos mistérios mais dolorosos e impactantes do Batman v Superman. Aquela cena. Apenas alguns segundos, mas que revelaram um passado brutal para o Cavaleiro das Trevas. Olha, essa parece que doeu bastante. Você se lembra de quando Bruce Wayne, o Batman de Ben Affleck, caminha por sua Batcaverna e nos deparamos com uma armadura diferente? Pichada, marcada, quase um túmulo. Era o traje do Robin. Mas quem era esse Robin? O que aconteceu com ele? E por que essa cena é tão crucial para entendermos o Batman de Zack Snyder? Fiquem conosco porque essa história tem reviravoltas que pouquíssimos perceberam. Aquela cena não era apenas um easter egg. Era uma declaração de intenções. O traje do Robin com as marcas do Coringa, as cores vibrantes que se recusavam a apagar, os grafites debochados, gritavam uma história de perda e trauma. Ela nos contava que este Batman já teve um parceiro, um menino prodígio, mas que ele o perdeu. E a forma como o traje estava exposto, quase como um memorial, era a prova da ferida aberta que Bruce Wayne carregava. Aquele era um Batman mais velho, mais amargurado, que já havia passado por horrores indizíveis. E um desses horrores era a morte de seu parceiro mais próximo. Reparem nos detalhes. As cores do traje, mesmo desbotadas, ainda eram vibrantes, quase desafiadoras no meio da escuridão da Batcaverna. Isso era um contraste brutal com a alma sombria de Bruce Wayne. As pichações, a mensagem "Hahaha, jokes on you, Batman", a piada é para você, Batman, não eram apenas palavras, eram facadas contínuas na psique do Cavaleiro das Trevas. Era o Coringa se gabando de ter não apenas tirado uma vida, mas quebrado o espírito do morcego. Era a prova de que, para este Batman, sua vida de vigilante havia custado algo insubstituível. Aquela armadura não era apenas um artefato, era uma lápide. Para os fãs mais hardcore dos quadrinhos, a imagem do traje pichado levanta uma pergunta imediata. De qual Robin estamos falando? Nos quadrinhos, o Coringa mata brutalmente o segundo Robin, Jason Todd, na icônica saga Uma Morte em Família. Jason é espancado com um pé de cabra e deixado para morrer em uma explosão. Uma morte que, sim, quebrou o Batman. Jason depois retorna dos mortos como o Capuz Vermelho, um vigilante mais violento que não hesita em matar criminosos. Seria esse o caminho que a DC seguiria nos cinemas? Acontece que o próprio Zack Snyder confirmou. O Robin daquela cena era Dick Grayson, o primeiro Robin, que nos quadrinhos se torna o Asa Noturna. E essa escolha, meus amigos, muda completamente o jogo. E aqui, a gente começa a desenhar um cenário ainda mais doloroso e intrigante. Por que Snyder, um cineasta que respira os quadrinhos, faria uma mudança tão radical? Qual a mensagem por trás dessa escolha narrativa? Essa é a grande diferença, e o porquê de essa cena ser tão devastadora. Nos quadrinhos, Dick Grayson amadurece, vira Asa Noturna, um herói por si só, um filho de quem Batman se orgulha. É um símbolo de esperança, de que o legado de Batman não é só escuridão. Já a morte de Jason Todd é uma tragédia, mas que impulsiona outras sagas e aprofunda a dor de Batman. Mas ao ter Dick Grayson morrendo pelas mãos do Coringa, Batman perdeu logo o parceiro mais importante da sua vida. É como se arrancassem o coração do herói antes mesmo da gente conhecer toda a sua história nesse universo cinematográfico. Pensem na dimensão dessa perda. Dick Grayson é a luz, a jovialidade, o primeiro a vestir as cores vibrantes ao lado do Cavaleiro das Trevas. Ele é o filho que simboliza a chance de Batman transcender sua própria dor. Imagine a dor de um pai que perde seu primeiro filho, seu aprendiz, sua esperança. É um golpe muito mais profundo, que explica a ferocidade, a amargura e a desilusão que vemos no Batman de Ben Affleck. Ele não apenas perdeu um parceiro. Ele perdeu o parceiro que simbolizava a luz na sua vida sombria. Ele perdeu não apenas a vida de um aliado, mas a própria essência do que o Robin representa para o Batman. A esperança de que ele não precisa lutar sozinho na escuridão. Não é à toa que este Batman age como um juiz, júri e carrasco. Não é à toa que ele está à beira do abismo moral. Aquele traje é o testamento visual de que ele falhou, e essa falha o corrompeu profundamente. Aqui entramos no campo das teorias e do "e se?". Se Dick Grayson morreu, a história do Capuz Vermelho ainda poderia acontecer?
Será que Snyder tinha planos para o próprio Dick voltar como uma versão mais sombria e violenta, talvez influenciado pelo Coringa? Um Robin vermelho? Isso seria uma reviravolta gigantesca e algo único do Snyderverso. Imagine a cena. Batman confrontando não apenas um vilão, mas seu ex-parceiro, seu filho, agora brutal, que não hesita em matar. As palavras do Coringa no Liga da Justiça de Zack Snyder, onde ele diz: "Quantos meninos prodígios você deixou morrer?" Ganham um peso ainda maior. Isso não era apenas o Coringa provocando, era ele revivendo a maior falha, a maior dor do Batman. O confronto entre um Batman quebrado e um Robin ressuscitado e brutalizado seria a epítome do trauma, uma saga épica que infelizmente nunca vimos nas telas. E se formos mais longe, e se a morte de Dick Grayson e seu possível retorno sombrio tivessem ligação com a linha do tempo do Nightmare? O futuro apocalíptico, onde Superman se torna um tirano após a morte de Lois Lane? A perda de Dick poderia ter sido um catalisador para a escuridão de Batman, tornando-o mais propenso a se aliar com figuras como o Exterminador e até mesmo o Coringa na busca desesperada por sobrevivência. Poderíamos ter visto um Batman que, após perder sua luz, se agarra a qualquer fio de esperança, mesmo que isso signifique se sujar com seus próprios demônios e com a ajuda de seus antigos inimigos. Que drama seria esse? Que sacrifícios seriam necessários? A morte de Dick Grayson explica muito sobre a psicologia do Batman de Ben Affleck. Por que ele era tão brutal, tão desiludido? Por que ele estava disposto a matar Superman? Ele havia perdido a fé na humanidade e na sua própria missão, depois de falhar em proteger quem mais importava. O traje do Robin não era apenas um lembrete de uma morte, era um lembrete do seu fracasso. A cena do traje também amplifica a rivalidade entre Batman e Coringa nesse universo. Não é apenas uma caçada. É uma vingança pessoal, um ódio visceral. E o fato de Superman ter que se sacrificar para, de certa forma, salvar o Batman da sua própria escuridão e inspirá-lo a formar a Liga da Justiça, ganha uma dimensão ainda mais trágica quando lembramos que a base dessa escuridão foi a perda de seu Robin. Snyder queria nos mostrar um Batman que começava em seu ponto mais baixo, quebrado, e que precisaria ser redimido. A morte de Dick Grayson não era apenas um ponto de partida, era a ferida aberta que Superman, com seu sacrifício, começaria a curar. É uma narrativa de redenção profunda, que teria sido explorada ao longo de vários filmes, mostrando a transição de um Batman corrompido pela perda para um líder de heróis novamente cheio de esperança. E aí, você já sabia dessa reviravolta que o Zack Snyder colocou no Robin dos cinemas? Essa escolha, ao meu ver, seria um terreno fértil para uma das narrativas mais complexas e emocionantes do Batman. Mas infelizmente, com os constantes reboots e a mudança de planos da DC, perdemos muito desse potencial. Perdemos a chance de ver um Batman lidando com o capuz vermelho de uma forma nunca antes explorada. Perdemos a chance de ver a continuação daquela dor e como ela moldaria o Cavaleiro das Trevas. É uma pena que a DC tenha optado por recomeçar, ao invés de aprofundar uma fundação que, com suas controvérsias, era inegavelmente rica em drama e possibilidades. Este Batman, mais experiente e com um traje mais sóbrio e brutal, como muitos esperam para o futuro DCU, já existia, e sua história já tinha uma base de dor e resiliência que faria o público se conectar de uma forma única. O que perdemos é incalculável. O que achou da escolha de Snyder para o Robin? A morte de Dick Grayson teria sido mais impactante que a de Jason Todd nesse universo? Que tipo de Robin vermelho você gostaria de ter visto? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa, quais suas teorias, e vamos debater com o maior respeito e paixão que só o Lanternaverse proporciona. Se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, principalmente, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas pelo universo DC. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês. Vamos nos olhar nos olhos. Jason. Sou eu.